A história da Igreja Batista do Boa Vista está ligada ao início do trabalho da Missão Batista Bíblica no estado do Paraná, quando em novembro de 1972 chegou a Curitiba o pastor Gary James Toberlin, sua esposa Janete e seus 3 filhos. No mês de janeiro de 1973, iniciaram estudos bíblicos em sua própria casa. No mês de julho do mesmo ano, alugaram uma casa na rua Agostinho Zaninelli, 498, no bairro Boa Vista, dando início à escola bíblica dominical. O primeiro marco em nossa história eclesiástica foi no mês de maio de 1974, quando inauguraram metade do antigo templo e passamos a ter os cultos de domingo e quarta-feira. O combate havia iniciado, todos marcharam e seguiram avante. E outros pastores, homens que Deus vocacionou para conduzir o seu rebanho, também tiveram grande importância nessa luta. No primeiro período de vida da nossa igreja, tivemos como nosso primeiro pastor o próprio pastor Gary, missionário fundador, tendo como preocupação preparar obreiros nacionais que pudessem dar continuidade ao trabalho. A igreja teve a participação dos obreiros pastor Pedro da Silva, de 1976 a 1977, pastor Antônio Correia, de 1980 a 1981, e seminarista Jailson de Oliveira, no ano de 1981, que serviram a igreja como os pastores auxiliares. Um segundo passo foi dado no ano de 1985, quando a igreja já estava com o seu trabalho sólido o suficiente para que partisse em busca de novos campos. Assim, foi iniciado o processo de sucessão pastoral. A igreja, na orientação divina, convidou o pastor Antônio Gentil para assumir o pastorado, tendo exercido seu ministério de 21 de agosto de 1985 a 31 de dezembro de 1987. No início de 1988, a igreja convidou o obreiro Daniel Miranda, que posteriormente teve a sua ordenação como ministro de Jesus Cristo, tendo exercido o pastorado de nossa igreja do dia 29 de maio de 1988 ao dia 28 de junho de 1991. Transcorria o ano de 1991, quando foi formada uma comissão presidida pelo então obreiro Gerson Avena da Silva, para a escolha de um novo pastor titular. Após alguns contatos e um período de oração para que a soberana vontade de Deus fosse feita, foi convidado o pastor Marcos de Siqueira Freire, que esteve conosco a partir do mês de novembro de 1991. Desde o início do seu ministério, o pastor Marcos compartilhou a visão de termos um ministério pastoral em colegiado, ou seja, um pastor coordenador geral e pastores no exercício do ministério segundo seus dons e chamados de Deus, com a mesma visão. Assim, a partir do mês de abril de 2006, o pastor André Ricardo de Oliveira passou a integrar o ministério pastoral com ênfase no ministério de jovens, tendo aqui permanecido até julho de 2008. No dia 4 de dezembro de 2010, o irmão Luiz Roberto Faustino foi consagrado ao santo ministério, sendo imediatamente passado a integrar o ministério pastoral de nossa igreja, com ênfase no ministério de famílias. Em novembro de 2012, após quase 21 anos, o pastor Marcos Freire, entendendo ser a vontade de Deus, deixou o pastorado dessa igreja para assumir outro ministério na cidade, tendo o pastor Faustino sido constituído presidente interino da igreja até que fosse concluído o processo de sucessão pastoral. Após o período de oração da igreja e orientação do Senhor, a comissão constituída para a escolha do pastor titular convidou o pastor Faustino para assumir o ministério pastoral, tendo tomado posse no cargo em 9 de novembro de 2013. No exercício integral do ministério, o pastor Faustino tem sido até aqui grandemente usado por Deus. Em vista do crescimento da igreja, houve por bem do conselho ministerial convidar o seminarista Martinho Gilson Cardoso Xingulo para compor o ministério pastoral na condição de estagiário, e aqui ele serviu do dia 26 de julho de 2016 a 6 de maio de 2018, com ênfase nas áreas de ensino, pregação da palavra e acompanhamento dos ministérios de adolescentes e jovens da igreja. Diante da grande necessidade e após um período de planejamento e oração, iniciamos no dia 10 de dezembro de 2018 a reforma do templo. A reforma contou com a participação maciça dos membros e algumas pessoas de fora da igreja, apoiando, contribuindo e com a boa mão do Senhor nos ajudando, conseguimos inaugurar o atual templo em 1º de junho de 2019. A obra do novo templo foi projetada pela nossa irmã em Cristo e membro da igreja, Isabel Guzmão de Lucena,
a quem somos eternamente gratos pelo seu apoio em cada detalhe desse grande desafio que tivemos. Deus seja louvado por sua vida e pela vida de todos os membros e apoiadores desse projeto. As palavras que expressam o nosso sentimento, além das que já mencionamos, não poderiam ser outras. Muito obrigado a todos os obreiros e pastores que por aqui passaram, pelo tempo dedicado, pelos conselhos e exortações firmadas na palavra de Deus, pelos momentos de alegria e tristezas que passamos juntos, e em todos eles sempre nos abençoando com palavras de sabedoria. Por tudo isso, e pelo que não podemos enumerar e mensurar, somos eternamente gratos. O nosso Deus é soberano e Senhor da história. A história da nossa igreja retrata como Deus age e direciona os fatos e acontecimentos conforme o seu querer. Tudo o que o Senhor deseja, o faz. Uma certeza, a história prossegue, haverá outras lutas e vitórias, e ao serem estas alcançadas, como agora e sempre poderemos dizer com certeza, até aqui nos ajudou o Senhor.